Fala aí, meu povo. Boa noite pra vocês, hein? Eu quero me somar ao debate sobre o que aconteceu com o Vinícius Júnior no jogo contra o Benfica. Eu nem vou passar muito por ser um absurdo, que fazem com ele uma sacanagem, que o Vinícius tenha tido a capacidade de ficar em campo depois é louvável e a força que ele tem. Tudo isso acho que já foi muito bem dito por aí. Eu quero tocar num ponto que é a importância que o Vinícius Júnior tem para o planeta Terra, que o Vinícius Júnior tem para mostrar para as pessoas, para quem está disposto a ver as coisas, porque nem sempre as coisas chegam à nossa realidade, e nossa, tanto de nós brasileiros, como a dos espanhóis, a dos portugueses, ou a do pessoal na China, onde quer que seja, nem sempre a realidade chega até essas pessoas. Então o futebol é uma grandíssima metáfora da vida, né? O que acontece num campo de futebol acontece no planeta por aí afora. E o Vinícius Júnior é um megafone ambulante de milhões de pessoas que veem o que acontece com ele e a repercussão disso tudo. Que uma pessoa preta sofra uma ofensa racial, ou que teria sofrido, né? Porque como a gente precisa dizer num caso desse simplesmente por temas legais, que uma pessoa preta sofra injúrias raciais ou ofensas raciais e que seja só a palavra dela contra do outro e que aí não vai dar em nada, mostra pra gente via futebol o que acontece no mundo. Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar a lei para proteger a vítima, para dar mais armas para a vítima lutar contra esse tipo de ofensa, mas especialmente assim, eu não sei se vai acontecer alguma coisa com o Pestriani lá, com o jogador do Benfica, porque ele escondeu a cara, além de tudo. Assim, é um covarde, né, que joga pedra e esconde a mão, de falar sem ser visto. Mas eu acho que serve como reflexão para todos nós do que as pessoas pretas passam, né? Que muitas vezes são pessoas sem voz, que não são ouvidas e que quando sofrem esse tipo de violência, elas não têm nem como denunciar. Porque se o que aconteceu com o Vinícius Júnior, que é um jogador com uma repercussão muito grande, super midiático em torno dele, que joga no maior clube do mundo, que já foi considerado o melhor jogador de futebol do planeta, se até para o Vinícius Júnior é a palavra dele contra a palavra do outro, você imagina, você que está do outro lado me assistindo, que é uma pessoa preta, é você que precisa falar que é desse lado da câmera e não eu, né? Mas você que é assim como eu, uma pessoa branca, você imagina o que essas pessoas não sofrem e não podem falar nada, né? Dentro do ambiente de trabalho, dentro da faculdade, no transporte público, no hospital, na hora de conseguir um emprego, na hora de que a vaga vai para um e não vai para outro, na hora que o atendimento médico é mais fácil um para outro do que para outro, na hora que você é confundido com um bandido porque está com um guarda-chuva na rua e acham que é um fuzil e o outro não. Então, o dito pelo não dito, a versão de um contra a versão do outro, pega o Vinícius Júnior e pega milhões de pessoas por aí. Das mais sem condição e sem visibilidade, as mais esquecidas pela sociedade e pelo mundo, até um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Então, o Vinícius tem ajudado a mostrar para o mundo inteiro a situação que as pessoas pretas passam. Quando o Vinícius Júnior é perseguido campos da Espanha fora porque rotulam ele de provocador, o que as pessoas falam? Pô, o Real Madrid tem vários outros jogadores pretos, porque só o Vinícius? Porque o Vinícius provoca. Não estou justificando, tá? Estou falando que esse é o argumento de muitas pessoas. Então por que não acontece com os outros? Porque o Vinícius provoca. O que ele está mostrando pra gente? Que o único preto que serve é o que abaixa a cabeça. Se tem um que não abaixa a cabeça, que afronta e tal, esse merece ser punido, e esse sim vai ser ofendido, e esse vai sofrer violência. Então o Vinícius tem mostrado ao longo da trajetória dele para as pessoas o que outras pessoas pretas sofrem numa escala diferente da dele, porque não tem a voz que ele tem, e mesmo tendo a voz que ele tem, no final das contas é uma luta quase que perdida ou solitária, porque é muito difícil mudar a lei, porque no final das contas é isso mesmo, né? Eu não vejo como que você pode fazer, se você não pode provar um crime, como que alguém seja punido por aquele crime. Infelizmente. Infelizmente. Então, o Pestriani, que escondeu a boca e disse sabe-se lá o que pro Vinícius Júnior, esse cara dificilmente vai ser punido porque ele se escondeu ali e virou a versão de um contra a versão do outro. E na sociedade também é assim, né? Quando uma pessoa chega para denunciar, muitas vezes ela não pode provar e não vai para absolutamente lado nenhum. Por isso eu acho que o que a gente tem que fazer, o conselho que eu dou, a lição de moral que eu tiro dessa história, é que primeiro a gente precisa observar e ver que o que se acontece com Vinícius acontece com outros, e segundo que todo mundo tem que remar na mesma direção.
Acho que jogadores do Benfica que estavam perto do Pestriani e que ouviram, porque o Mbappé estava perto e ouviu, o Tchouaméni disse que também ouviu, o Mbappé disse que ouviu 5 vezes, o Pestriani falando isso, não sei se ele falou 5 ou várias vezes, mas disse que ouviu várias vezes o Pestriani falando, então outros jogadores ouviram. E nessa hora, acho que não vale ao jogador do Benfica querer ganhar um jogo esportivo. Nessa hora você tem que ficar do lado, por mais que a camisa sua seja vermelha e do outro lado fosse uma camisa azul, você tem que ficar do lado da vítima. Por mais que esportivamente seja ruim e que tenha um colega seu de profissão que talvez seja punido severamente, você vai ficar com um jogador a menos, e esse cara talvez seja seu amigo, mas você precisa denunciar. Então, acho que alguns jogadores do Benfica que estavam por ali devem ter ouvido, e eles escolheram não denunciar. A lição que eu tiro é que na sociedade, para que não seja a versão de um contra a versão do outro, se a gente ouvir, se a gente presenciar, e vale para insultos raciais, e vale para violência machista, e vale para violência contra a mulher em uma balada, na rua, dentro de casa, a gente precisa ajudar as vítimas, tá? A gente precisa ficar do lado, a gente precisa fazer com que elas tenham voz, a gente precisa validar o discurso delas, e a gente não pode se esconder. Se esconder é tirar partido. Não falar nada, falar que não ouviu, falar que não sabe, que não tem certeza. Se você tem certeza, fazer isso e se esconder porque não é problema seu, gera esse tipo de silenciamento dessas pessoas. Então, claro que isso daqui é um vídeo sobre o Vinícius Júnior, um jogo de futebol que aconteceu em Lisboa e uma situação que aconteceu nesse jogo, mas eu imagino que vocês já entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Que se o Vinícius sofre com a versão de um contra a versão do outro, sendo que mais gente ouviu, e talvez essas pessoas não queiram sair na chuva para se molhar e não ficar do lado do companheiro de time delas, muita gente sofre isso. Como eu disse, no ambiente de trabalho, na escola, na rua, no transporte público, não sei, em todos os lugares do mundo, do planeta, porque isso não é um problema exclusivo dos brasileiros ou um problema dos argentinos exclusivamente também, porque o Pestriani é argentino. É bastante triste, é bastante lamentável. Para terminar, eu quero pegar aqui as falas do Mourinho sobre isso. Vou pegar só as principais aspas do Mourinho, porque algo que eu bato desde 2022. Desde aquele Valência-Real Madrid, que o Vinícius, aquele jogo ele foi um dos que mais acendeu e tal, e que o Vinícius denunciou e apontou dedos para os torcedores. Eu lembro que eu já fui muitas vezes mal interpretado por conta disso, porque eu falo a visão que as pessoas têm, as pessoas não entendem que não é a minha opinião, mas eu falo a visão que as pessoas têm disso, do Vinícius ser um provocador e o que ele faz. Olha só o que o Mourinho disse aqui, eu tô lendo no Instagram do Fabrício Romano que está em inglês, mas tem aqui as aspas do Mourinho. Quando isso acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo jogador, alguma coisa tem de errado. Eu não entendo. E depois outra fala do Mourinho. Eu disse para o Vinícius, você fez um lindo gol, por que você foi celebrar daquele jeito? Por que você não pode celebrar um gol junto dos seus companheiros, só com alegria, o que é fazer parte de ser um grande jogador, como uma pessoa normal? Mais uma fala do Mourinho. Por que o Vinícius Júnior não comemora como Di Stéfano, Pelé ou Eusébio? Ele fez um grande gol e por quê? Mais uma aqui do Mourinho. Isso sempre acontece com ele e eu não entendo. O Benfica não é um clube racista. Nossa lenda é Eusébio e era um jogador preto. Esse clube não é racista. E depois ele fala, o Pestriani me disse uma coisa, o Vinícius Júnior diz outra. Então eu não sei definitivamente se essa é uma situação de vermelho ou branco, né? Um lado ou do outro. O que Mourinho que fala várias vezes é sobre por que ele comemora desse jeito, por que isso sempre acontece com o Vinícius. E aqui é que eu acho que as pessoas cruzam a linha. O Vinícius comemorar dançando, primeiro que é um direito dele. A torcida adversária tem todo o direito do planeta de não gostar. E não tem nenhum direito de passar a linha. Dessa vez nem foi a torcida, tá, gente? Foi um jogador. Não sei se teve algo das arquibancadas, mas é porque essa situação aconteceu várias vezes com torcidas. Que o Vinícius comemore dançando e que muita gente fora do Brasil considere que é uma provocação, uma afronta e tal, ok, pode considerar, tudo bem. E aí o que você vai fazer? Você vai vaiar o Vinícius, quando ele não ganhar a bola de ouro você vai chamar ele de balão de playa, você vai querer que ele erre um passe e vai pegar no pé dele. Essas coisas são do jogo, essas coisas fazem parte do jogo. E o jogo mental faz parte também de um jogo de futebol.
O que o Mourinho tá fazendo aqui é justificar o que acontece com o Vinícius por conta das atitudes dele. Isso é injustificável. Não pode ser causa e consequência. Não pode ser porque ele dança, porque acham que ele provoca, que você pode passar a partir daí todas as linhas e chegar nesse ponto. Outra coisa que assim, não gostam do Vinícius por aí. Por quê? Porque ele comemora e provoca as torcidas adversárias. Tá bom. Podem não gostar do Vinícius. Por muito tempo não gostaram do Cristiano Ronaldo. E na Espanha odeiam o Piqué e tal. Esses caras que têm um perfil de afrontar o outro lado, de não baixar a cabeça quando faz as coisas, eles normalmente não despertam mesmo amores das torcidas adversárias. Isso não dá o direito nenhum, absolutamente de ninguém, de passar essa linha. E quando um técnico, alguém que tem também esse megafone ambulante, como o Mourinho, dá uma declaração dessa, parece que ele está validando que essas coisas aconteçam com o Vinícius. Que o Vinícius seja mais perseguido, insultado, e isso aqui é uma forma de violência, é violentado, isso aqui, o que acontece com o Vinícius estádios afora é um crime, não pode ser uma justificativa dele ser um jogador que comemora dançando ou dele ser um jogador considerado provocador. Não pode ser, não pode ser. Todos têm todo o direito do mundo de não gostar do Vini, absolutamente. Até porque, normalmente ele vai lá e te faz dois gols e você vai perder o jogo, você não vai gostar dele de todo jeito. Não dá o direito de ninguém de justificar, como o Mourinho está querendo fazer aqui, as coisas que o Vinícius sofre. Então, o vídeo era sobre isso, tá? Sobre, de novo, passar por esse ponto aqui, que já foi dito várias vezes nesse canal. E o outro é, as leis não protegem a vítima. Deveriam proteger, mas não protegem, dentro e fora do futebol. Duvido que alguma coisa vai acontecer com o Pestriani, assim como não acontece. As leis precisam melhorar. Não acho que vão melhorar. Não acho que as leis vão mudar. Então a gente precisa mudar como sociedade. Quando a gente ouvir, quando a gente vir, quando a gente presenciar, a gente não pode se calar. A gente tem que estar do lado da vítima. E eu acho que aqui jogadores do Real Madrid e do Benfica, os do Real Madrid ficaram, os do Benfica não, porque me parece simplesmente uma disputa esportiva aqui, o que não é, isso que foge da esfera esportiva. Mas a gente não pode se omitir, como aparentemente muita gente se omitiu em mais esse triste episódio. Dessa vez, para mim, o mais triste de todo. Sai da arquibancada, vai para dentro de campo, tá ficando cada vez mais próximo dele. É isso, gente. O que eu achei dessa situação. Se você chegou até aqui e gostou, deixa um like para ajudar aqui o canal. Tchau, tchau.